Nós vimos que no caso de tração uniaxial, a única tensão na direção dos planos coordenados é uma tensão normal em x, que é o esforço axial interno dividido pela área, e é uniforme em toda a área. Vou calcular aqui a tensão em um problema típico de barras. Aqui eu tenho uma coluna bem engastada sujeita ao peso próprio. Eu posso modelar o peso próprio da coluna como se fosse uma carga constante P0 uniformemente distribuída. A densidade do material da barra é a massa dividida pelo volume da barra, e o peso total é a densidade do material vezes o volume da barra vezes a aceleração da gravidade. Esse carregamento P0, que é o peso distribuído por unidade de comprimento, seria então ρ vezes A vezes L vezes G, dividido pelo comprimento, que dá ρ vezes A vezes G. A solução dessa barra é simples e você pode acompanhar pela sua apostila, mas as condições de contorno são que o deslocamento dos engastes são zero e o carregamento externo é essa constante P0. As equações finais são que o esforço axial interno ao longo da barra dá menos P0x mais meio de P0L, e o deslocamento ao longo da barra dá essa expressão. As tensões nessa barra são o esforço axial interno dividido pela área da barra, e a deformação da barra, que é a variação do deslocamento em relação a x, dá essa expressão. Veja que isso é a expressão do esforço axial interno, já que ele é a derivada do deslocamento. Mas também dá para obter a expressão das tensões a partir da equação constitutiva. A tensão normal σxx é o modo de elasticidade vezes εxx, e multiplicando E por essa expressão de εxx, a gente chega na mesma expressão anterior para as tensões. Aqui um gráfico dessas expressões. Aqui é a variação da tensão normal, deslocamento e deformações ao longo da coluna. Veja que o deslocamento satisfaz as condições de contorno de ser zero nos engastes e ele é máximo na metade da coluna. O gráfico da tensão normal mostra que a tensão é positiva na metade superior da coluna e é de compressão na metade inferior. Isso faz sentido físico. Imagina uma coluna sob peso próprio presa entre dois engastes. Dá para imaginar que a parte superior vai estar sendo puxada e a parte inferior vai estar sendo exprimida. E a tensão aumenta linearmente na direção dos dois engastes, de forma que é máxima nos engastes. A máxima tensão de tração ocorre no engaste de cima. Se algum ponto dessa coluna for sofrer deformação plástica, quer dizer, se a tensão de tração ultrapassar o limite de escoamento do material, isso vai acontecer primeiro nesse ponto, porque é aqui que essa tensão máxima ocorre. Nessa análise, eu quero estudar o seguinte problema. Como o carregamento externo é o peso próprio da coluna, quanto maior o comprimento da coluna, maior vai ser a carga externa. Quer dizer, uma coluna mais comprida vai ser mais pesada e o nível de tensão vai ser maior. Então, quanto mais comprida essa coluna, maior vai ser o nível de tensão máxima e a coluna vai estar mais propensa a sofrer deformação plástica. Mas se eu construir a coluna com material com limite de escoamento maior, ela vai ser capaz de suportar níveis de tensões maiores. Isso é, vai ser capaz de ter um comprimento maior antes de sofrer deformação plástica. Matematicamente, isso é o seguinte: a tensão normal máxima nessa coluna, que ocorre no ponto A, x igual a zero, é meio de P0 sobre A. Para que a coluna não sofra deformação plástica, é necessário que esse nível de tensão esteja abaixo do limite de escoamento do material. Isolando o comprimento da coluna nessa equação e substituindo a expressão de P0, eu tenho que o comprimento da coluna, para que ela não sofra deformação plástica, deve ser menor que 2 vezes o limite de escoamento do material, dividido pela densidade vezes a aceleração da gravidade. Vou chamar isso de comprimento característico. Isso é um parâmetro interessante. Apesar do comprimento ser uma grandeza geométrica, na verdade o que ele está fazendo aqui é quantificar a relação entre resistência versus peso do material. Quanto mais resistente for o material, quer dizer, quanto maior o limite de escoamento, mais comprida a coluna vai poder ser antes de se deformar plasticamente. Mas se o material for proporcionalmente mais pesado, a coluna não vai poder ser tão comprida. Então, o material leve e resistente teria um comprimento característico muito grande. O material pesado e fraco teria um comprimento característico pequeno. Vamos fazer aqui uma comparação do comprimento característico de dois materiais comuns em engenharia. Aqui eu considerei o alumínio com limite de escoamento e densidades típicos de 270 MPa e 2.700 kg por metro cúbico, e o comprimento característico dá 20 vezes 10 ao cubo metros. O que quer dizer que essa coluna engastada livre de alumínio teria que ter 20 km de comprimento antes de se deformar plasticamente devido ao peso próprio.
E se ela fosse de aço? Aqui eu considerei o aço com um limite de escoamento de densidade típica de 450 MPa e quase 8 toneladas por metro cúbico. E o comprimento característico aqui dá 11,5 km, que é um pouco mais da metade do alumínio. Então, apesar do aço ser bem mais resistente que o alumínio, ele é proporcionalmente mais pesado, bem mais pesado. E o comprimento característico é uma boa forma de quantificar isso. O princípio da superposição diz que o estado de tensão devido a carregamentos diferentes é simplesmente a superposição linear do estado de tensão devido a cada carregamento individualmente. Esse princípio não é intrínseco a barras, mas eu vou usar aqui o caso de barras para ilustrar isso. Essa barra sujeita a dois carregamentos P0 e F está sujeita a um estado de tensão. O princípio da superposição diz que o estado de tensão nessa barra é o estado de tensão devido à carga P0 superposto, somado, ao estado de tensão devido à carga F. Nós já resolvemos ambos esses problemas. O estado de tensão aqui, então, fica isso. Esse exemplo mostra uma aplicação do princípio da superposição. Meu objetivo aqui é resolver essa barra hiperestática sem resolver a barra hiperestática. A ideia é trocar essa barra por duas isostáticas cuja resposta é mais fácil de obter. Minha proposta aqui é usar esses dois sistemas isostáticos aqui. Veja que nenhum desses dois corresponde à barra original. Devido a P0, esse ponto B vai se deslocar diferente de 0 para a direita. E devido a F, esse ponto B vai se deslocar diferente de 0 para a esquerda. E esses dois sistemas são completamente independentes. Mas minha ideia aqui é que eu posso calcular o valor da força F que faz com que B se desloque para a esquerda a mesma quantidade que P0 faz o ponto B se deslocar para a direita. Aí a superposição dos dois efeitos corresponderia a esse problema em que o deslocamento do ponto B é zero. Essa força corresponderia à reação do engaste que está compensando o deslocamento de B causado por P0. O esforço axial interno e deslocamento nesse problema tem essas expressões aqui. Esse é o exemplo 2 da apostila que já foi resolvido. Nesse exemplo, eles têm essas expressões aqui, que é o exemplo 1 que também já foi resolvido. Agora eu quero impor que o deslocamento do ponto B no problema A mais o deslocamento do ponto B no problema B é zero. O deslocamento do ponto B no problema A dá essa expressão, o deslocamento do ponto B no problema B dá essa expressão. Substituindo nessa expressão, eu tenho que F é meio de P0L. Essa é a força que faz o ponto B se deslocar para a esquerda, a mesma quantidade que P0 faz B se deslocar para a direita. O estado de tensão na barra biengastada é então a superposição do estado de tensão nessas duas barras. Aqui o estado de tensão na barra A e aqui o estado de tensão na barra B. Só que eu substituí F por meio de P0L. Então o estado de tensão na barra biengastada dá essa expressão. Isso bate com a expressão do estado de tensão na coluna biengastada que nós já resolvemos no exemplo 4. No futuro a gente vai ver que cargas transversais também geram tensões normais em vigas. O estado de tensão num problema como uma carga inclinada assim parece difícil de calcular, mas com o princípio da superposição é possível obter esse estado de tensão pela soma do estado de tensão em um problema de flexão, cuja tensão normal a gente vai aprender a calcular, e um problema de carga axial, cuja tensão normal a gente acabou de aprender a calcular. Nós vimos que o deslocamento de uma barra engastada livre é dado por essa expressão. O deslocamento da extremidade livre é essa expressão. A relação entre força e deslocamento de uma barra, então, pode ser organizada dessa forma, e esse termo que multiplica o deslocamento é a rigidez da barra. Então, aqui a equação de deslocamento da barra fica F igual a KU, que é a equação de uma mola. A barra funciona como uma mola de rigidez, EA sobre L. Veja que isso faz sentido físico. Quanto mais rígido o material, mais rígida a mola. Quanto maior a área de seção transversal da barra, mais rígida a mola. E quanto mais longa for a barra, mais flexível é a mola. Uma barra mais curta vai ser mais rígida, vai se deslocar menos sob a mesma força. Nessa sessão, nós vamos usar esse conceito de modelar barras como molas para resolver associações complexas de barras como essa. Veja que a nossa equação diferencial de barras não pode ser usada diretamente para resolver uma barra como essa, porque essa equação diferencial assume que o material e a área da barra são constantes. E aqui cada trecho dessa barra tem materiais e áreas diferentes.
Então o que nós vamos fazer é determinar a constante de mola de cada uma dessas partes e calcular a constante de mola equivalente do sistema. Aí a relação entre força e deslocamento do sistema vai ser dada por uma equação de mola como essa. Resta só achar qual é a constante de mola equivalente desse sistema, e essa constante vai depender de se as molas estão organizadas em série ou em paralelo. Essas colunas são um exemplo de barras que poderiam ser modeladas como um sistema de molas em paralelo. A gente poderia substituir esse conjunto de colunas por uma mola equivalente e usar a equação de mola para calcular a relação entre a força exercida pelo teto e o deslocamento do conjunto de colunas. Quando esse for o caso, que as barras estiverem organizadas como uma associação de molas em paralelo, a rigidez da mola equivalente é a somatória da rigidez de cada uma das molas. Aqui a mola equivalente a esse sistema de colunas é a somatória da rigidez individual de cada coluna. E essa corrente de Moto é um exemplo de problema que poderia ser modelado como um sistema de molas em série. A gente poderia substituir esse conjunto de elos por uma mola equivalente e usar essa equação de molas para calcular a relação entre a força de tração exercida pela coroa e o deslocamento da corrente. Quando esse for o caso, que as barras estiverem organizadas como uma associação de molas em série, a rigidez da mola equivalente tem essa expressão. O inverso da rigidez da mola equivalente é a somatória do inverso da rigidez de cada mola. Esse exemplo é uma pergunta do exame de 2018. Ele apresenta uma barra composta e pede para achar o deslocamento da extremidade livre da barra. O diâmetro das seções 1, 2, 3 e 4 tem essa expressão. Então o diâmetro da seção 1 é d, o diâmetro da seção 2 é d sobre 2, etc. E o comprimento de cada seção tem essa expressão. Então, o comprimento da primeira seção é L, o comprimento da segunda seção é 2L, etc. As propriedades do material de cada seção eram dadas no enunciado. Era dada essa tabela de materiais com todos os materiais de que a barra é feita. Eu posso resolver esse problema usando a ideia de associação de mola. Eu preciso determinar a constante de mola individual de cada seção e depois determinar a rigidez da mola equivalente ao conjunto de molas. Aqui essas molas estão organizadas em série. A constante de mola de cada seção é EA sobre L. Como as seções são cilíndricas, a área aqui fica πd ao quadrado sobre 4. Substituindo a expressão do diâmetro e comprimento de cada seção, eu tenho a rigidez de cada seção. A rigidez da mola equivalente nesse sistema, que é molas em série, é essa daqui. Aqui eu posso calcular L e D, colocar L e D em evidência, e essa somatória fica em função do módulo de elasticidade dos materiais de cada seção. O módulo de elasticidade é dado pela tabela para cada material. Substituindo na equação 2, eu acho que 1 sobre a rigidez equivalente da mola dá esse valor. A equação da mola diz que a carga aplicada é a rigidez da mola equivalente vezes o deslocamento do ponto E. Organizando essa expressão, a gente tem então a resposta. O deslocamento do ponto E dessa barra composta dá isso. Com isso a gente termina o capítulo 7. Você já pode fazer a lista de exercícios de leitura complementar no final da apostila.